Oi, tudo bom? Guia MAC hoje é de sombras. Eu vou falar de todas as sombras da MAC, mas vou começar falando das sombras tradicionais, dois acabamentos. Depois eu falo dos outros tipos de sombra, tá bom? Aquela sombra normal, eu acho que eu tenho uma embalagem aqui da sombra. Deixa eu ver se eu acho. Perdida aqui em algum lugar. Aqui. Essa daqui, ó. Que vem aqui assim, nesse potinho. Também tem refil pan, que é só a panelinha para você colocar naqueles estojos tipo paleta. E tem 2, 4, 6, 8, 9 acabamentos, tá bom? Vou começar com a Frost. A Frost é metálica, é uma sombra metálica, é aquela famosa sombra metálica, eles chamam de Frost. Aí tem várias cores de sombra dentro da Frost, tá bom? A próxima é a Lustre. A Lustre é o acabamento de sombra mais difícil de se usar da MAC e são as sombras que são mais bonitas na panelinha. É uma sombra que ela é muito grossa, ela é um glitter mesmo, ela é bem grosso, ela é bem granulado, ele é um glitter de verdade. Então é o tipo de sombra que cai muito, ou então ela não fica parada no olho. Se não tiver uma base cremosa para colar, ela não fica parada no lugar. Então é uma sombra difícil de usar. Eu gosto de usar ela com uma base cremosa, ou então aplicar com pincel molhado. É a Lustre, tá bom? A próxima é a Matte. É a sombra opaca, né? O nome já diz, mate, opaco. E tem a Matte Square, Matte 2. A Matte Square, se eu não me engano, é uma sombra. A MAC tem um processo chamado Jet Mold. É como se fosse um tubo de ar que eles jogam a sombra numa lixa, que isso faz com que ela fique mais fina ainda, mais aveludada, com uma textura mais fina, mais aveludada. Então essa Matte Square é uma sombra mate com esse efeito Jet Mold, que deixa a sombra mais aveludada e mais fina ainda, tá bom? A próxima é a Satin, é uma sombra acetinada, ela não brilha como um metálico ou como um lustre e também não é seca como a Matte ou a Matte Square, tá bom? A próxima é a Velux. A Velux é um aveludado, a Velux é um aveludado que passa por esse processo do Jet Mold, de jogar a sombra nessa lixa para deixá-la mais aveludada e mais fina. Então tudo que for Velux essa sombra a Velux normal, que tem outro Velux. A Velux normal, ela normalmente é opaca ou então acetinada. Diferente da Velux Pro, que é essa sombra aveludada que passa por esse processo de Jet Mold, de refinamento, não sei, mas ela é perolada. É o acabamento mais bonito e mais fácil de se usar da MAC, porque o Velux Pro é um metálico cremoso, é aquele metálico tipo uma sombra 3D, só que ela não leva glicerina na fórmula. Então ela tem esse acabamento aveludado e perolado, mas ele é muito cremoso, então ele dá um acabamento de brilho muito intenso. Essa é a Velux Pro, tá bom? A próxima é a Velvet, que o nome já diz, é um aveludado. É como se fosse a Velux sem esse processo do Jet Mold de refinar a sombra, tá bom? E tem o Velux. Ah, tá repetido aqui. Tem dois. Tá repetido, tá errado aqui. São 8 acabamentos: Frost, Lustre, Matte, Matte Square, Satin, Velux, Velux Pro e Velvet. É que tá com um erro aqui no site da MAC, eu me confundi. Então é isso, essas são as sombras convencionais da MAC. Aí a gente tem Mineralize Eyeshadow. São sombra para os olhos, mineral, feito de minerais. É como se fosse um Mineralize Skin Finish, só que para os olhos. É a Mineralize Eyeshadow. Aí tem várias cores, vários acabamentos, vários efeitos. Tem mais cor, tem mais brilho de glitter, tem mais metálico. E são sombras legais porque você pode usar molhada para intensificar ou fazer com que ela realmente grude nos olhos, tá bom? Aí a gente tem Paint Pot. O Paint Pot muita gente usa como primer de sombra para fazer a sombra durar mais. Eu sou um que uso ela, mas ela na verdade é uma sombra cremosa
que com acabamento de longa duração. Ela meio que adere à pele, fica sequinha e dura muito tempo. Por isso que se usa como primer de sombra. Tem várias cores, vários acabamentos, tem cremosos com acabamento sem brilho, tem com brilho, tem metálico, tem glitter. O Paint Pot é bem legal. Dá pra usar como só sombra mesmo, com um pincel de esfumar você aplica no olho pra já dar o esfumado, e pode usar sozinho, você pode aplicar com um pincel sintético de sombra pra usar como primer de sombra pra fazer o que você colocar em cima durar mais tempo, tá bom? Aí a gente tem Pressed Pigment, Pressed Pigment é na parte de pigmento, né? Não vou fazer isso. Paints, os paints é como se fosse um tubinho de tinta. Sabe tubinho de tinta óleo, de pintura mesmo? É como se fosse isso. É um Paint Pot nesse tubinho de pasta de dente, digamos assim, tá bom? E também tem vários acabamentos, várias cores, e ele é igual ao Paint Pot, é o mesmo, ele cola no olho e fica, longa duração, tem metálico, tem glitter, tem cremoso sem brilho, e é tudo assim, tá bom? Aqui a gente tem Mineralize Eyeshadow Duo, que é a sombra mineral de duas cores, que ela é dividida no meio. E tem a Prolong Eyeshadow, que é aquela sombra de longa duração. Na verdade, o longa duração dele é porque ele é muito fino. E ele tem uma leve cintilância. A maioria, todas as sombras da Prolonger tem uma leve cintilância. Porque por ele ser bem fino, ele vai aderir no lugar como tem que ficar, e essa cintilância, o cintilante dura mais tempo no olho do que um opaco ou um glitter. Então, ele tem esse brilho na medida para durar mais tempo no seu olho, e por ser extra fino, ele vai ficar bem colado, bem aderido na sua pele ou no produto que tiver embaixo para fazer colar.